A década de 50 marcou o mundo com profundas transformações socioeconômicas, avanços científicos, tecnológicos, culturais e comportamentais mudaram rapidamente a sociedade do pós-guerra, principalmente com a ajuda da revolução comunicacional. É o período em que as propagandas invadem os rádios e que a televisão chega aos lares de milhares de pessoas. As cidades brasileiras atravessavam nesta época um forte sentimento de urbanização. Em 1951, acontece a primeira Bienal de Artes de São Paulo. Em 53, o presidente Getúlio Vargas cria a Petrobras e comete suicídio um ano depois. Juscelino Kubitschek é eleito presidente em 55 e promete fazer o país avançar 50 anos em 5. E o Brasil é, em 1958, campeão pela primeira vez da Copa do Mundo realizada na Suécia. Os brasileiros vivem a esperança de dias melhores, anos dourados registrados sob os olhos atentos dos profissionais de comunicação. Na década de 50, o Maranhão vivia o vitorinismo, um sistema político-administrativo baseado no mandonismo e liderado à mão de ferro pelo pernambucano Vitorino de Brito Freire. Vitorino Freire veio para o Maranhão nomeado pelo presidente Getúlio Vargas como secretário de governo do interventor Antônio Martins de Almeida e por aqui ficou entre os anos de 1945 e 1965. Eleito também senador, Vitorino Freire promoveu 2 décadas de profundo atraso social e econômico, descaso que rendeu a ele e aos seus aliados inúmeras críticas. Em São Luís, impressos como o Jornal de Bolso, um jornal independente de propriedade do jornalista Celso Bastos, e o jornal O Combate, dirigido pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Lino Rodrigues Machado, denunciavam os abusos dos vitorinistas, noticiando absurdos políticos de um governo considerado pela oposição o algoz do povo maranhense. Os impressos traziam manchetes que destacavam a violência política no Estado. Abre aspas, governo protetor de criminosos. Fecha aspas. Com a mesma linha editorial, o jornal O Combate fez a história contra os mandos e desmandos no Estado. Todos os jornais que eu trabalhei eram jornais de tendências políticas, a começar pelo Combate. O Combate era um jornal de oposição muito duro e denunciava tudo. E então, eu trabalhei lá com Arimatea Ataíde, nós dois juntos, desde 1950. Todos os jornais tinham limites definidos e só podia acontecer se realmente a ditadura apoiasse, ou pelo menos permitisse. Realmente eu fui preso uma vez. Alegavam que eu era intransigente. Eu não te esqueço, é dia e noite pensando. Com tons mais amenos, mas sem deixar de questionar a política local, os periódicos com 10, 15 e até mais de 80 anos de fundação circulavam nos municípios maranhenses. Itapecurumirim contava com o Trabalhista. Em Arari, o Boletim Paroquial informava os leitores da cidade. Em Bacabal, era o jornal A Voz Recreativa Estudantil Bacabalense. Em Timon, o Correio de Timon.
Em Balsas, o Jornal de Balsas. Em Caxias, Princesa do Sertão Maranhense, o Jornal Cruzeiro de Caxias e o Jornal O Trabalho. Na Baixada Maranhense, no formato tabloide, o Cidade de Pinheiro foi fundado em 1921 e circulou por mais de 80 anos, informando os cidadãos pinheirenses. Em Codó, o semanário O Êxito trazia em seu primeiro editorial a seguinte mensagem ao público, abre aspas, da falta de um jornal em Codó, órgão que auscultasse e defendesse a vontade do povo, nasceu a ideia de se editar este pequeno semanário, o qual virá sanar essa lacuna muito existente. Nele haverá muita crítica, mas crítica sã e construtiva. Não nos interessa a crítica destruidora e improdutiva. Fecha aspas. Mas foi a capital maranhense que concentrou a maior parte dos jornais. O número de impressos crescia às vésperas dos embates políticos, com conteúdos marcados pela luta entre os núcleos de poder. Na década de 50, nós tínhamos uns 6 jornais diários em São Luís. A saber, né? O Jornal do Dia, o Jornal do Povo, o Combate, o Imparcial, a Pacotilha, o Globo, que era um vespertino do Imparcial, o Jornal Pequeno, que já circulava. Então, era uma média de meia dúzia de jornais diários, né, para uma cidade que por volta de 100 mil habitantes. Tiragens baixas, né, acho que em torno de... Eram poucos os jornais que informavam a tiragem. Se não me engano, o Combate informava, era coisa de 1000 exemplares. Coisa que, proporcionalmente, hoje também... Jornal impresso, a mídia impressa nunca foi mídia de massas no Brasil. Ela sempre foi uma mídia mais voltada para um setor de classe média. O Imparcial é o jornal mais antigo em circulação no estado. Passou a fazer parte dos diários associados de Assis Chateaubriand em 1940. O Império Nacional de Mídia Impressa, Rádio e Televisão rendeu ao jornalista paraibano o mandato de senador pelo Maranhão, graças a uma manobra política que contou com o apoio de Vitorino Freire logo após as eleições de 1950. O Chateaubriand, ele entrou aqui no Maranhão, foi nos anos 40, 50, né? Quando ele começou a construir esse império, ele não tinha jornal ainda aqui em São Luís. Então ele compra 2 jornais aqui, o Imparcial, que era do J. Pires, e o Pacotilha, que era do Miércio Jorge, se não me engano, né? Compra esses 2 jornais, depois de Chateaubriand, o jornal cresce, melhora, se moderniza, passa a ter equipamentos, passa a ter equipes de redatores melhores. E o Chateaubriand se tornou um homem tão forte aqui em São Luís, que ele era paraibano. E ele disputou uma eleição de senador na Paraíba e foi derrotado na terra dele. Então, o Brasil estava às vésperas da eleição de presidente da República, em que o Juscelino Kubitschek era candidato. E o Juscelino precisava ter a cobertura dos diários associados. Mas só que os diários associados não tinham, o Chateaubriand tinha sido derrotado na Paraíba. Então, o que eles se unem? O Júnior chama o Juscelino, o pessoal do PSD aqui, o Vitorino, o Eugênio Barro, que era o governador, e fazem uma barganha, uma negociata aqui no Maranhão. Né? Pagam um senador que existia aqui, para ele renunciar ao mandato, para que oportunizasse a eleição de Chateaubriand aqui no Maranhão. Então, o senador Antônio Banhma renuncia ao mandato. Essa foi uma negociata feia que aconteceu no Brasil naquela época, em 55, 1954, 55. Né? E isso foi um escândalo nacional, porque foi comprado um mandato para o Chateaubriand do Maranhão. Assim se passaram 10 anos, sem eu ver teu rosto. A partir do golpe militar, em 1964, a censura e a vigilância começam a ganhar força e dar forma ao novo regime. No Maranhão, a exemplo do que aconteceu em outros estados do país, a perseguição não poupou ninguém, nem jornalistas, nem médicos, nem padres. Dom Xavier, como é que foi esse período da ditadura aqui no Maranhão? Nas pequenas comunidades
das periferias e do interior a lutar por uma sociedade mais justa. Porque, como hoje, a sociedade é profundamente injusta. Os que têm o poder, que têm o dinheiro, se preocupam com si mesmo e não se preocupam pelos mais pobres. Então, com esse trabalho de comunidade, foi misturado muito na cabeça dos poderosos, se posso dizer, a questão do comunismo e da comunidade, misturando tudo. E alguns anos mais tarde, eu estava em Hermanos Santos e São Benedito, nós começamos um trabalho com a Bíblia nas comunidades, e houve um problema de terra. Esses proprietários que se declaram proprietários sem ser verdadeiramente proprietários, não é? E houve uma denúncia que nós pregávamos Mao Tse-tung, eu me lembro ainda. A Polícia Federal foi em Hermanos Santos, prendeu o padre José Antônio, que era o padre Monteiro, que Deus já chamou assim, não é? E ele foi torturado e nós fomos presos no quartel da Polícia Militar, que naquela época era no convento das Mercedes. A acusação era sempre pregar o comunismo. Muita gente foram vítimas de julgamentos falsos, de condenação, desapareceram, foram interrogados. Polícia Federal, eu incluído, eu fui preso antes do quartel, fui levado no 24BC naquela época. Tem dias que a gente se sente como quem partiu ou morreu. A gente estancou de repente, ou foi então que cresceu. A gente perdeu voz ativa do nosso destino. Roda gigante, roda moinho, roda peão. O tempo rodou num instante nas voltas do meu coração. A gente vai contar corrente até poder resistir na volta do barreiro. A exemplo do jornal O Combate, o Jornal do Povo de Neiva Moreira também protagonizou a luta da oposição contra o mandonismo dos vitorinistas no Maranhão. Era um jornal que representava o nacional desenvolvimentismo no estado e tinha um grande número de leitores. O Jornal do Povo foi inaugurado em 1950, se tornou propriedade de Neiva Moreira em 1952. Funcionava na Rua da Paz e era considerado o maior porta-voz das oposições maranhenses. As publicações diárias do impresso contribuíram para que Neiva Moreira se tornasse um importante líder político em São Luís. O jornalista de Nova York, do Maranhão, foi eleito deputado estadual com votação consagradora. Foi o começo de uma carreira política que o levou a representar o Maranhão por 3 mandatos consecutivos como deputado federal. É uma figura extraordinária, né? Um homem de visão, um homem de circulação internacional, um cidadão do mundo, né? Um homem que teve importância não só na imprensa do Maranhão, como na imprensa brasileira. Um político ligado ao nacional-desenvolvimentismo e com ideias que hoje até já não são tão, né, já estão muito colocadas em xeque, né, as ideias, né, de um desenvolvimento com autonomia do país. A gente viu agora recentemente ataques ao pré-sal, ataques a... Então, é uma coisa que... E parece que hoje não empolga tanto esse discurso nacionalista. Mas um homem de visão e um belo jornalista. Quando eu vim estudar aqui em São Luís,
A minha ideia, desejo, sentimento mesmo, era para ser jornalista, só isso. Não pensava em faculdade, o que era, que curso ia fazer, nada. Mas naquele tempo não havia curso de jornalismo. E quem gostava de ler e de escrever, geralmente fazia direito. Eu já estava, inclusive, na faculdade, que foi em 1960, e já tinha amizades de família com Neiva Moreira. Já era leitora de jornal. Eu comecei a ler, foi lendo jornal. E o Jornal do Povo fazia parte das minhas leituras diárias. E dada a amizade com Neiva Moreira e a aproximação, eu cheguei até onde ele e disse que eu queria ser jornalista. Ele também, que era uma pessoa extremamente afoita, gostava de investir nas pessoas, me deu logo uma pauta, que eu não esqueço nunca. Era para entrevistar o Dr. José Henrique Moreira Lima, que tinha um consultório bem próximo do Jornal do Povo, a Rua da Paz, sobre um novo medicamento que tinha surgido, denominado mitomicina, e que iria servir para tratar do câncer. Não conversei, não titubeei, não deixei para o dia seguinte, fui logo fazer a entrevista. Claro que no dia seguinte a matéria saiu, mas o serviço a revisão, a editoria do jornal teve que trabalhar bastante. Mas a matéria saiu e eu comecei a me sentir já jornalista com aquilo. Eu cheguei a ter 2 colunas no Jornal do Povo. E uma delas, ideia mesmo, do Neiva Moreira. Era a Tribuna Livre, e que era uma coisa simples, mas eu fico analisando como a simplicidade muitas das vezes pode fazer o bom ou o ótimo, né? Era apenas, e o título o subtítulo era Uma Pergunta Diária de Helena Barros. Com sede na Rua da Paz, o Jornal do Povo circulou em São Luís até os primeiros dias da Revolução de 1964, quando a sede foi incendiada no início da ditadura militar. Um crime abafado com suspeitos não investigados. Época em que o terror se espalhava pelo Brasil e que resultou na prisão de jornalistas maranhenses e no exílio de Neiva Moreira. O Jornal do Povo foi incendiado nos primeiros dias depois do golpe de 64, nos primeiros dias de abril. Então isso é uma marca do quanto o Jornal do Povo era importante realmente. E o Neiva Moreira, que era o proprietário e diretor, junto com Bandeira Tribuda, que era um dos diretores do jornal, foi cassado, foi preso, foi exilado. Na verdade, ninguém sabe como aconteceu isso. Porque ninguém ia confessar que era responsável pelo incêndio. Mas o Jornal do Povo, na verdade, foi incendiado. Era ali na Rua da Paz, né? Que vai deixar Neiva Moreira solto. Ele era uma grande liderança e ele fazia uma posição radical, não podia ficar, tinha de ser condenado. Ele era condenado de qualquer maneira, em tudo. Eu continuei trabalhando em jornal, em vários jornais, uns mais, outros menos, né? Mas sempre nos jornais. Eu trabalhava e eu tinha um bom salário. Naquela ocasião, por exemplo, eu ganhava, veio o dinheiro, 2.500 cruzeiros. E era o melhor salário pago a qualquer jornalista. E isso não é que isso me encantava, mas era necessário também que eu tivesse um bom salário. No começo logo da Revolução, né, houve algumas prisões. Aqueles jornalistas que tinham alguma posição de esquerda, né, que apoiavam o governo João Goulart, as reformas que estavam sendo preconizadas para fazer, esses jornalistas, evidentemente, que foram banidos, né? Eles pressionavam os donos dos jornais, alguns foram presos, Vera Cruz Marques, Zé Bento Neves,
né? Deixa eu ver quem é outro. Me lembro bem desses dois. Eloy também parece que chegou também. Já não é paixão o que eu sinto por você, é obsessão. O jornalismo das décadas de 50 e 60 contou com o trabalho de personagens ilustres da história do Maranhão. Entre eles, José Tribuzzi Pinheiro Gomes, o Bandeira Tribuzzi. Marxista, trabalhou com Neiva Moreira no Jornal do Povo e sofreu a pressão da ditadura militar, que em 64 implantou um novo momento autoritário na política brasileira. Tribuzzi foi preso e depois foi trabalhar no jornal O Dia, do também jornalista e recém-eleito governador do Maranhão, José Sarney. Alguns anos depois, o jornal O Dia se tornaria o jornal O Estado do Maranhão. O Tribuzzi, né? O Tribuzzi que era a grande figura do Jornal do Povo, que depois passou para o Jornal do Dia, do Sarney. Então, o Tribuzzi foi muito perseguido. O Tribuzzi foi preso, né, porque o Tribuzzi era considerado um marxista, e ele não fazia segredo disso, não. Ele não era um comunista. Quando eu digo faça essa diferença, o marxismo, porque ele tinha um embasamento teórico muito forte em cima do Marx, mas ele não era comunista porque ele não tinha militância, ele não era afiliado a Partido Comunista, né? Mas o Tribuzzi foi muito perseguido, talvez foi o jornalista mais perseguido aqui do Maranhão nessa época, foi o Tribuzzi, né? O Bandeira Tribuzzi, porque ele tinha realmente uma ideologia, né? Uma ideologia marxista, né? Mas era um cara inofensivo, um cara que não ia para a rua, que não agitava massas, né? Que não tinha liderança popular. Não havia porquê essa perseguição para ele, porque ele era praticamente um teórico, era um inofensivo, ele não era um homem de rua, ele não tinha militância política nenhuma. A coisa dele era o jornal, ele sabia fazer o jornal e muito bem. E aí o Jornal do Povo acabou e ele foi preso, passou muitos anos preso, chegou a ser condenado, né? Ele passou por um processo muito grande aí, foi processado, mas terminou sendo absolvido também. E durante alguns anos, até quando o Sarney entra no governo, que ele era também muito amigo do Sarney, ele estava fora, o Sarney chama, né, ele para ser o assessor dele, leva ele para o palácio, e o Sarney sofre muita perseguição também por isso. Não era fácil ser jornalista em plena ditadura militar, ainda mais quando o assunto era política. Às vésperas do ato institucional número 5, o Brasil mergulhava nas trevas. Quem denunciava os desmandos ou foi embora do Maranhão ou acabou vítima de quem não aceitava ser denunciado. O reflexo aqui no Maranhão do golpe é uma coisa para ser estudada. Mais do que em qualquer lugar, que tudo era silenciado. As pessoas presas, as inúmeras prisões aqui mesmo, prisão de Maria Aragão, prisão de Salvio Dino, José Bento Nogueira Neves, que era deputado também, mas a repercussão era muito... Não havia esta grande repercussão que o fato merecia. Já fazia parte do boicote do silêncio em torno do momento político. Tinham jornalistas visados, né? Sobretudo o Veracruz Marques, Bandeira Tribuzzi, o Zé Bento Neves, né? E outros, né? O Jornal Pequeno também andou sofrendo alguma retaliação. Naquele momento, naquele instante da deflagração da Revolução, o que o sistema podia eliminar para não fazer, né, para não ter influência nenhuma junto à opinião pública, eles procuraram afastar dos jornais. Eu fui trabalhar também no governo, o Salvio Dino também foi trabalhar no governo. Quer dizer, essa turma que tinha sido banida pela Revolução, o Sarney aproveitou muito bem, né? E isso teve um preço muito alto para ele, que ele foi muito pressionado para tirar, mas ele manteve, tanto que quando veio o AI-5,
Tanto que quando veio o AI-5, o Sarney estava no governo e quase a cabeça dele rola. Sabia disso? Quase, por muito pouco, ele não é cassado. Por muito pouco, ele não sofre um ato da violência da Revolução. Porque tinha estado aqui também, naquela época, o Juscelino Kubitschek, que foi presidente da República, era um homem também muito perseguido pela Revolução, e foi trazido aqui nessa época. O Juscelino, a coincidência das coisas, estava no Maranhão, estava em São Luís, quando houve o AI-5. Ele tinha vindo aqui ser paraninfo de uma primeira turma de economistas do Maranhão. Mas ele era muito perseguido, né? Sofria muita retaliação da oposição, foi preso pela Revolução, foi banido, foi exilado. E essa época ele estava aqui no Brasil e veio aqui no Maranhão fazer uma palestra, fazer um discurso. E quando foi decretado o AI-5, ele já saiu preso aqui do Maranhão, né? Então o Sarney, que era o governador, participou muito desses atos, né? Junto com o Juscelino aqui. E isso terminou implicando muito a vida do Sarney aqui. Quase que o Sarney, quase que a cabeça do Sarney rola. Ele chegou até a fazer um manifesto se despedindo do povo, né? Dizendo que estava ameaçado de ser caçado, etc, etc. Mas depois terminou sendo contornado e terminou ficando no governo. Na década de 70, o jornalismo foi marcado por inúmeras mudanças. Foi a época da modernização dos jornais maranhenses. Na década de 70 também a própria questão gráfica melhora, porque você já tem os filmes, né? Você já tem o offset, você já tem os jornais eram, digamos, de uma estética muito rudimentar, quando a composição era feita no linotipo, né? A impressão a quente, enfim, foi uma época, a década de 70, eu acho que rica. Surge o Estado do Maranhão, na sequência, o Jornal do Dia desaparece, surge o Estado do Maranhão, e o Jornal do Maranhão ele já começa com uma programação visual um pouco diferente, já mais ousado, em termos gráficos, tá entendendo? Uma leitura mais bem programada visualmente, né? uma diagramação melhor, e surge também, inclusive, no rastro de outra questão que era candente para nós aqui no Maranhão, e aliás, ainda é até hoje, né? Se eu não me engano, vocês podem até checar, né? Inclusive aqui na biblioteca, né? Tem um exemplar. A primeira edição do Estado do Maranhão, de 1973, maio de 73, ela traz na manchete a promessa, né, da siderurgia no Maranhão, de uma siderúrgica no Maranhão, uma promessa que nós esperamos há 40 anos. Né? O Jornal Pequeno sempre teve uma característica de alcançar um público mais popular, ou seja, com destaque para o noticiário policial, para o noticiário esportivo, mas, ao mesmo tempo, fazendo alguma oposição ao poder estadual, tá? Mas interessante que durante o regime militar não se opôs ao governo federal, ou seja, não fez oposição, tanto é que ele não sofreu assim, uma perseguição, mas sempre assim, oposição ao poder local, né? Sempre, pelo menos nesse período ditatorial. Na década de 70 já começa um pouco a mudar, né? Você já tem o curso de jornalismo, de comunicação social, habilitação em jornalismo, né? Você já tem a regulamentação da profissão. Os jornais continuam com caráter político, mas já com uma certa estrutura de redação voltada para a segmentação. Tem os suplementos, por exemplo, o suplemento interessante do jornal Estado do Maranhão, o suplemento 7 Dias, que era dirigido pelo Argentino Holanda e pelo Tribuzzi, né, pelo Bandeira Tribuzzi. Ele era um suplemento social, também tinha um caráter social, mas tinha um caráter também cultural bastante forte, onde as crônicas de Palmátria, onde o Tribuzzi escrevia poesia, escrevia prosa, fazia crítica de costumes, crítica literária, fazia ataques mesmo, né? O suplemento tinha um editorial, tinha um problema político, né? O grupo político ao qual o Bandeira Tribuzzi pertencia, né? Que era o grupo liderado pelo senador Sarney, na época na Arena,
combatia o governador de então, Nunes Freire, então o jornal também traduzia um pouco isso, né? Mas os jornais dessa época, o próprio Imparcial começa, né, também com alguma modificação aqui a colar, no aspecto gráfico, no aspecto de editorias. A cidade também começa a crescer, você aumenta o número de secretarias, de órgãos públicos, esses órgãos públicos demandam assessorias que fornecem informações para os jornais. Então, aí, nos anos 70, você já começa esse movimento que se consolida ao longo no final do século XX, nas décadas de 80 e 90. No terceiro programa da série, você vai conhecer outros personagens que ajudaram a fazer a história e também as curiosidades da imprensa maranhense. O documento especial fica por aqui. Até o próximo programa.